Subo na tribuna porque claramente esse golpe fracassou. Primeiro eu quero dizer que esse foi um golpe que foi perpetrado pela burguesia brasileira, que nunca teve compromisso verdadeiramente democrático. Eu, quando olho o que aconteceu com a presidenta Dilma, quando a gente olha para a história e vê o que fizeram com Getúlio Vargas, ali em 54, depois do Getúlio criar a Petrobras em 53, depois de Getúlio, no dia 1º de maio, dobrar o salário mínimo. Mas antes mesmo do Getúlio ser candidato a presidente, o Lacerda já dizia que Getúlio não podia ser candidato. Se fosse candidato, não podia ser eleito. Se fosse eleito, não poderia ser empossado. Se fosse empossado, eles iam ter que recorrer à Revolução para impedir Getúlio de governar. Quando a gente olha para o Juscelino Kubitschek, a mesma coisa. Tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek, dizendo que ele não tinha conquistado maioria absoluta dos votos. Foi preciso uma movimentação preventiva do Marechal Lott para garantir a posse de Juscelino. Com João Goulart, todo mundo conhece a história. Inclusive, os livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura são muito claros na participação, inclusive norte-americana, no golpe, o papel de Lincoln Gordon. Inclusive, o presidente Kennedy, em determinado momento, pergunta se é necessário intervenção armada norte-americana, e não foi necessário. Deram um golpe. E a gente sabe também, as elites do país tiveram um papel decisivo. Foi a burguesia brasileira, a Fiesp, a mesma Fiesp, que se mobilizou contra Dilma Rousseff, chegou a fazer um caixinha com os empresários que financiavam a Operação Bandeirantes, que matou, torturou muitos militantes da causa democrática brasileira. Por isso eu sempre digo, esse foi um golpe de classe. Eles deram um golpe porque, no momento em que a crise econômica veio, eles disseram o seguinte: quero manter minhas margens de lucro e os meus privilégios e jogar a conta nas costas do povo trabalhador. Foi isso. Momento de crise econômica que atinge as empresas, disseram o seguinte: é hora de aumentar minha margem de lucro, apertando no trabalhador. Estão fazendo isso com esse projeto absurdo que foi aprovado. Eu quero saudar aqui a posição da bancada do PMDB agora, senador Dário Berg, contra esse projeto de terceirização, uma decisão agora de 9 senadores do PMDB, que se levantaram pedindo para esse presidente não sancionar essa medida, porque é um projeto arrasa quarteirão. É um projeto, a maldade contra o trabalhador é gigantesca com esse projeto. O que a gente vai ter é redução de salário. E é o que eles querem, inclusive, com essa política econômica. Porque essa política econômica do ajuste é um ajuste nas contas públicas, mas também tem um ajuste no mercado de trabalho. O aumento do desemprego é uma peça-chave para haver redução de salários. E está havendo, sim, em 2016, os salários subiram muito abaixo da inflação, coisa que não houve em todo o governo do PT. Nos governos do PT, nós tivemos aumento acima da inflação de 77% do salário mínimo, por exemplo. E agora não, os reajustes abaixo. O golpe foi para entregar o nosso patrimônio público. E eles já estão fazendo isso. O que estão fazendo com a Petrobras, com o pré-sal, agora venderam o campo de Carcará do pré-sal, sem licitação, estão entregando a preço de banana. Essa questão do petróleo, um dia nós vamos discutir, saber em detalhes, a participação norte-americana nesse golpe que houve aí. Eu estou convencido que houve participação norte-americana. Quando o Brasil descobriu o pré-sal, eles recriaram a 4ª Frota e colocaram aqui no Atlântico Sul. Quantas guerras existiram para o petróleo no século XX e no século XXI? E essa descoberta do pré-sal não é qualquer coisa. Então, esse foi o outro motivo do golpe. E o outro é a disputa do orçamento público. A gente viu aqui a PEC do teto dos gastos e essa reforma da Previdência. No fundo, eles, quando há déficit nas contas públicas, eles ficam apavorados, porque o que eles querem é preservar recursos para o rentismo. Nós, em 2015, gastamos
502 bilhões de pagamento de juros. Isso é uma transferência de 35% do orçamento para poucas famílias. São as grandes empresas e o sistema financeiro, a maior aliança que existe no Brasil, que ganham aplicando em título da dívida pública, recebendo hoje juros reais 8% ao ano, sem fazer nada, e todas as grandes empresas brasileiras estão comprando título da dívida pública. Isso sai do orçamento. No momento que tem crise na economia, eles ficam preocupados, teve déficit, então o que eles querem? Eles querem encolher toda a parte de gastos primários, investimentos em saúde, investimento em educação, reforma da Previdência, para concretamente apertar aqui nos gastos sociais para sobrar, para manter esse sistema da dívida, sistema extremamente perverso. Então, o golpe foi dado para isso. Eu me impressiono muito e sempre digo, no momento de depressão econômica, nós estamos com 8%, já mais de 2 anos de recessão. É uma loucura a gente só ouvir falar em ajuste, 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 austeridade, austeridade, austeridade. O debate do país devia ser outro, como retomar o crescimento, como proteger os empregos. E aí eu vejo a falta de legitimidade desse presidente da República. Porque, veja bem, as famílias estão endividadas, os salários estão caindo, o desemprego está aumentando. Tem gente que fala em índice de desemprego de 14% ao final do ano. As empresas estão com a dívida de 80% do PIB. Os estados estão quebrados. Só tinha um jeito da economia crescer, que é o governo federal investir mais, ampliar gasto social. Em 2009, naquela crise econômica, o Lula aumentou 10% o investimento social. Era o que ele dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. Aquele dinheiro vai para a economia, estimula a economia. Ali em 2009, o que é que o Lula fez mais? Pegou a Petrobras e mandou investir aqui. Política de conteúdo local, fazer estaleiros, navios. O governo do Temer acaba de destruir a política de conteúdo local. Até a Fiesp fez uma nota duríssima, duríssima, porque diz a Fiesp, parecia um texto nosso, dizendo o seguinte, que no momento de depressão econômica como essa, você acabar com política de conteúdo local é suicídio, é uma loucura. Mas quem manda são as grandes petroleiras. Não há um governo que pense no país, que tem uma estratégia de desenvolvimento nacional. O que o Lula fez em 2009? Mandou, no momento de restrição de crédito, os bancos privados não queriam emprestar. Ele botou Banco do Brasil e Caixa Econômica para emprestar, para dar crédito, e pegou o BNDES. Só que agora o que fizeram? Esse BNDES da Maria Silvia Baixo, na verdade, devolveu 100 bilhões para o governo federal. Isso sim é pedalada, uma pedalada inversa. E o BNDES não tem papel mais algum, não tem uma política de desenvolvimento nacional. Então, é uma loucura, senador Dário, que a gente está vivendo. Mas vai lá, vamos dizer que eles estão certos, que o problema do país não é o crescimento econômico e a proteção do emprego. Que fundamental agora, num cenário como esse, é o ajuste fiscal. Porque o ajuste fiscal, eu sempre tenho dito, tem um impacto na economia. Tem gente que acha que não, você corta 1% do PIB de investimentos, isso não tem efeito na economia, tem um efeito gigantesco. Tem vários multiplicadores. Se você investe em saúde, tem um estudo do IPEC que mostra o seguinte, 1% do PIB a menos de investimento na área de saúde joga a economia 1,8% do PIB para baixo. Então, num momento como esse, que a gente está vendo, eles dizem que o problema todo é a questão fiscal. Mas aí é que eu digo, esse governo faz um ajuste fiscal cretino. Sabe por que eu falo cretino? Qual é a medida para o andar de cima? Porque se eles dizem que o problema das contas públicas, eles deviam dizer o seguinte, olha, os trabalhadores vão pagar nisso, os banqueiros nisso, os empresários nisso. Não, senador Dário, é só em cima do pobre, é só em cima do trabalhador. Essa reforma da Previdência não são os altos salários do Judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, não. Está pegando o pobre que recebe salário mínimo, porque 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. É maldade pura. Está mexendo em benefício de prestação continuada. Quem ganha BPC é pessoa com deficiência, idoso, acima de 65 anos, que recebe uma média de
uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Eles estão desvinculando o salário mínimo e estão aumentando a idade para 70 anos, senador Dário. Essa proposta também de 49 anos para ter aposentadoria integral, tem muita gente que diz o seguinte: tem que começar trabalhando com 16 para se aposentar a 65. Não é não. Porque ninguém trabalha 49 anos de forma ininterrupta. Tem sempre o período que você está na informalidade, se você está sem emprego. O IBGE fez um estudo. A média é de 7 anos a mais. Então, na verdade, quem começa a trabalhar com 16 para ter aposentadoria integral, vai chegar a trabalhar até 72 anos. E é onde entra a maldade. Porque quando a gente vai ver os índices de mortalidade, infelizmente, a diferença é muito grande entre classe média, entre os ricos e os muito pobres. Porque os muito pobres vivem numa situação socioeconômica difícil, tem restrição no acesso à saúde. Então, quando a gente vai ver o mapa, a gente vai ver o seguinte: o povo trabalhador brasileiro, o povo pobre desse país, não vai se aposentar. Eu queria só dar o último exemplo: Previdência Rural. Eu tive agora em Monteiro com o presidente Lula naquela inauguração popular da transposição de São Francisco.